E aí galera, bom dia, né? Sábado, conforme eu disse a vocês, teremos aula, ok? Hoje vocês não vão me ver não. O professor de vocês está um pouco baqueado aqui. Recebi a notícia de um primo meu que faleceu por causa da Covid, 44 anos de idade. Um grande cara, uma figura sensacional, um grande amigo meu. Aqueles primos para toda hora. E aí eu não tô com a fisionomia muito boa pra vocês me verem não, tá certo? Mas é isso, Deus sabe a razão de tudo, a gente nunca sabe, mas precisamos nos cuidar porque esse primo meu só ficou 13 dias internado e não resistiu a essa doença. E ele não tinha nenhum problema de saúde assim, a não ser estar um pouco gordo, como a gente chamava ele, mandava ele emagrecer, que ele estava muito gordo, mas enfim. Então que fique a memória dele, a alegria dele presente em nossas vidas. Vocês não conhecem, mas como vocês me conhecem, certamente vocês vão sentir que eu estou um pouco diferente na aula de hoje. Bom, eu vou dar continuidade ao nosso assunto. Falaremos sobre fatoração esta manhã. Tem um pouco a ver com o assunto da quarta-feira. Produtos notáveis, tá certo? E à tarde eu vou deixar vocês liberados, porque quem tiver que colocar suas atividades em dia, os exercícios que não conseguiram fazer, aproveita os 30 minutos da tarde para fazer isso, tá certo? E aí na próxima quarta-feira, vida que segue e a gente vai se encontrar com vida e saúde até o dia que Deus permitir, tá bom? Então vamos lá, peguem aí os cadernos de vocês, o livro. Esse assunto que a gente vai falar hoje, ele tá na página 70, tá certo? Então vocês podem estar acompanhando. É a unidade, é o capítulo 2 da segunda unidade do livro de vocês. E aí vocês podem, se quiserem acompanhar por aí, a gente vai dar uma geral, uma pincelada geral, porque eu não vou seguir esse roteiro do livro de vocês não, que inclusive envolve muita geometria e acaba complicando um pouco mais o assunto. Vocês já estavam reclamando na aula passada que o assunto estava difícil, e aí a nossa intenção não é dificultar ainda mais. Só que a gente precisa trabalhar esses assuntos porque eles vão ser fundamentais, como eu já disse, para vocês entenderem a álgebra daqui para frente. Eles vão estar presentes em alguns assuntos de vocês, de outras séries, do ensino médio, de outras, né, da vida de vocês aí afora, em seleções e testes, que eu sempre falo disso, mais do que nunca esses dias estão se aproximando de vocês estarem procurando um trabalho, procurando um emprego, estarem formando as famílias e as vidas de vocês. E precisarão desse assunto para isso, para poder serem aprovados em vestibulares, em testes de emprego, que façam prova de matemática, e muitos fazem. A grande maioria coloca equações, e esses assuntos têm a ver com equações também. E por falar em equações, equação vai ser o próximo assunto nosso da unidade, provavelmente o nosso último assunto da segunda unidade, que será a equação do segundo grau, certo? Então a gente precisa ver esse assunto agora para poder dar continuidade, tá bom? Então, se a gente vai aproveitar os mesmos slides que a gente usou na aula passada, tá bom? Então, aula 52, 29 de maio. E aí a gente vai estar trabalhando com a continuação, né? Para que a gente possa estudar, como eu disse, fatoração. A gente já fala disso quando a gente tem que fatorar números. Então, vocês estão vendo agora que fatoração também existe para letras, não é? Eu vou pegar aqui esse exemplo aqui, ó, gente, que nós vimos na aula passada, para que vocês entendam o que vem a ser a fatoração que eu estou falando, tá bom? Então, eu vou começar por esse, que é o mais fácil. Esse de AB, e aí depois eu passo para o de cima, tá certo?
Então, deixa eu colocar ele aqui embaixo. Deixa eu ver se eu vou me lembrar. 3 menos 5 mais 7 menos 3, né? Então, vai ser 3 menos 5 mais 7 menos 3. E nós temos lá a ao quadrado, b ao quadrado. Nós temos AB, sendo o quadrado no A. Nós temos AB ao quadrado e nós temos AB. Então, o que vem a ser fatoração? Para a gente fatorar, existem dois modos da gente fatorar. O modo mais comum, gente, que nós vamos verificar é quando a gente coloca o que a gente chama de fator comum em evidência. Ok? Então, o que seria esse fator comum que a gente colocaria em evidência? Ok? Então, a gente vai ouvir muito isso. Então, fator comum é aquilo que aparece em todos os monômios. Ó, então, eu já estou começando a usar a nomenclatura. Então, isso aqui é um monômio, isso é um monômio, isso é um monômio e isso é um monômio. Tá certo? Então, o que existe em comum entre todos eles aqui? Então, vocês já estão dizendo aí, as letras A e B é o que existem em comum entre eles. Perfeito. Então, a gente pegar esse fator comum, ou seja, o que tem igual aqui, né, nesses monômios, e colocar em evidência, o nome já está dizendo, colocar em evidência é trazer para frente. Então, eu vou pegar o AB, que é o que tem em comum, vou colocar para frente, e aí vamos ver o que é que vai sobrar. Eu tinha quantos ABs aqui? 2, não foi? Tirei 1, então vai sobrar 1. Ok? Eu tinha 2, tirei 1 para colocar em evidência, sobrou 1 AB. Ó, 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. E o 3, professor Evandro? Eu mexi com ele, ele foi para evidência, ele é um fator comum? Não. Então, se ele não é um fator comum, ele tem que continuar lá dentro do parêntese. Vamos adiante. Menos, se eu não trabalhei com nenhum dos números, e aí a gente vai ver um exemplo já já com números, eu vou repetir. O 5. E aí eu venho, ó. Quantos 2 eu tinha aqui, gente? Eu tinha 2. Tirei 1, vai sobrar 1. Agora detalhe, olha o que vai acontecer aqui. Quantos Bs eu tinha? Eu tinha só um B. Quando eu coloco em evidência esse 1, aparece algum outro aqui? Não, exatamente, ó. Se eu tirei o B para colocar em evidência, só vai sobrar 5A. Ó como é fácil. Agora, ó, se a gente fez o mesmo raciocínio para o B, a gente vai usar para o A. O 7 eu coloquei aqui porque ele não está em evidência. O A, que tinha só 1, eu tirei para frente, então não vai ter nenhum. O B, que tinha 2, vai tirar 1, vai sobrar 1. Ok? Então, aqui no caso anterior, sobrou apenas um A, porque eu tinha 2, tirei 1. E agora, nesse monômio, sobrou apenas o B, porque eu tinha 2, tirei 1, sobrou 1. E por fim, olha o que é que vai acontecer aqui no final. Eu tinha 3AB. Se eu coloquei AB como fator comum em evidência, o que é que sobrou apenas aqui? O número 3. Então, ele vem sozinho para cá para baixo dentro do parêntese, ó. E aí, fecha o parêntese. Então, fatoração é a gente simplificar o polinômio. Nesse caso aqui, como é que a gente simplificou o polinômio? Colocando o fator comum em evidência. Isso está lá na página 71 de vocês. Com um exemplo bem simplesinho lá, que é o x ao quadrado mais xy. Então, repare. Quem é o fator comum aqui? Esse foi bem simples o do livro. Eu fiz até um mais complicadinho para vocês. É porque eu quis usar o exemplo que a gente já tinha usado em sala. Então, ó, x ao quadrado mais xy. O que é que tem em comum aí nos dois? A letra x, não é isso? Então, o que é que eu faço com ela? Eu coloco a letra x em evidência, ó. Então, ela vem para frente.
Quantos x a gente tinha aqui? 2, tirei 1, sobrou 1. Quantos x eu tinha aqui? 1. Ele foi para frente, sobrou o quê? Só o y. Então, ó, mais uma vez eu fatorei, colocando em evidência o fator comum. Aquilo que é semelhante, aquilo que pertence aos dois termos do nosso polinômio, como o livro disse. Nesse caso aqui, não seria um polinômio, né? Seria um binômio, porque tem dois termos apenas, ok? Então, a gente pode fazer isso com números? Pode, gente. Tá no livro de vocês também, lá em cima, ó. Tem assim, 2x mais 2y. Quem seria o fator comum aqui agora? Seria a letra? Não, aqui o fator comum seria o número 2. Então, ele vai para frente, ele fica em evidência. E aí, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 não precisa aparecer, lembra que a letra tem o fantasminha 1 na frente. Sobrou só o x, mais, no segundo termo eu tirei o 2, sobrou só o y. Então, ó, nós podemos colocar em evidência tanto números quanto letras. Ok? Então, pode-se colocar em... Ficou horrível isso aqui, né? Eu quis dar uma melhorada e acabei piorando. Então, gente, o fator comum a gente coloca em evidência tudo que está repetido nos termos, ok? Em cada um dos monômios. Então, nesse caso aqui, a gente viu que o que está repetido aqui é o AB. Então, a gente colocou em evidência e simplificou o polinômio de dentro do parêntese. Nesse caso aqui, número 2, o que está em evidência é o x, porque é ele que está nos dois membros. E nesse último caso, o que está em evidência é o número 2. Então, a gente pode colocar em evidência tanto números quanto letras. Ok? Tranquilo, não é, gente? Pois é, eu disse a vocês que era fácil, que era simples, era só a gente prestar atenção. Coisa que vocês não conseguem fazer quando tem o bendito do chat. Deixa eu colocar logo mais 2 slides aqui. E aí aqui, deixa eu apagar essa parte aqui de título, que eu não vou botar título nenhum. A gente está usando como se fosse um quadro, né? Um quadro eletrônico. E aí a gente vamos pegar esse exemplo que eu dei aqui e vamos transformar esses números que estão acompanhando para a gente poder colocá-los em evidência também, tá certo? Para isso, a gente precisa lembrar sempre daquela palavrinha. Para que o número entre em evidência, ele precisa ser igual ou ser múltiplo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou criar um aqui agora. 3a ao quadrado, b ao quadrado, menos 6a ao quadrado, b, mais 9ab ao quadrado, menos... Vou botar 3 de novo. 3ab. Ok? Então, vamos lá. Repare, no exercício anterior, o que a gente colocou em evidência foi só o AB, tá vendo? Mas, nesse exemplo agora que eu criei, a gente observa que a gente tem aqui, ó, 3, 6, 9 e 3 de novo. E eles são o quê? Todos eles são múltiplos. Então, se eles são múltiplos, eles podem também ser evidenciados. Só que além do número 3, que é o menor aqui, é o menor fator comum, a gente também tem o AB, que a gente fez no exercício anterior, que eu não mudei aqui, tá certo? Então, lá a gente só colocou em evidência o AB, ó. Mas aqui nesse exemplo, a gente também pode colocar em evidência o 3. Então, vamos colocar 3AB. E vamos ver o que é que vai acontecer. Aí, a gente abre o parêntese, que a gente já colocou o termo em evidência. Eu tinha 3a ao quadrado, b ao quadrado. Eu tirei
3AB. O que é que sobrou? Apenas 1AB. O 1 tá aqui, não precisa escrever, ó. 3 dividido por 3, 1. Tá aqui escrito. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Menos. Agora, ó, gente. 6. Tirou 3. Sobrou o quê? 3, não é isso? Então, múltiplos, ó. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Não, né? Super, super, super tranquilo. Então, repare, quando a gente bota em evidência, a gente tem que estar sempre fazendo o cálculo da multiplicação. Então, vamos lá, voltando aqui. Voltando aqui, que eu errei aqui para vocês. Perdoem o professor Evandro hoje. Que eu fiz a conta aqui. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3 dá 2, não dá 3. Certo? Não é menos, é divisão. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Se é múltiplo, é vezes ou divisão na operação inversa. Então, aqui eu tinha A ao quadrado, ó. Tirei um A, sobrou o outro A. O B tá lá fora, não tem B para colocar aqui. Agora a gente vai. Agora vai fácil, ó. 9 dividido por 3, 3. O A saiu, sobrou só um B. Menos. O 3 dividido por 3 dá 1. A, B já tá lá. Então, ó, repare o que aconteceu aqui. Eu tirei tudo. Mais 3 dividido por 3 não é 1. Então, esse 1 vai ter que aparecer aqui. Então, cuidado, porque aqui não vai ser 0, hein, gente? Tá vendo que eu ia fazer a conta errada com vocês? Na minha cabeça aqui, meio maluca. Então, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1, ele tem que aparecer agora, porque não tem nenhuma letra acompanhando ele. Certo? Ele não apareceu aqui, por quê? Porque o AB tá lá. Então, ele fica invisível ali, ele é o nosso fantasminha. Mas nesse caso aqui, que ele vai ocupar a casa sozinha, ele vai ter que aparecer. Ok, gente? Então, vamos fazer mais um desse para não confundir, porque eu errei ali. Então, vamos fazer com outra letra agora. Vamos pegar, deixa eu ver, 15 x ao quadrado. Não, vou pegar assim, 15x à quarta. Fazer diferente agora. Mais 10x à terceira. Menos 5x ao quadrado. Ok? 1, 2, 3. Aqui é um trinômio. Vamos colocar em evidência? Vamos lá. 15, 10 e 5 estão todos são múltiplos de 5, não é isso? Isso. Então, vamos pegar o 5 e colocar em evidência. 15 dividido por 5 dá 3. Opa, peraí, faltou o quê, professor Evandro? Isso, galera. Faltou o x. Então, coloca também o x. Qual é o x que a gente vai colocar em evidência? O de menor expoente, que é o quê? 2. Então, eu poderia botar x elevado a 1, professor? Se você colocasse o x elevado a 1, você não estaria fatorando, porque você não estaria colocando o menor termo em evidência, ok? Você estaria fazendo uma conta incompleta. Então, sempre pegue o menor expoente, ok? Aqui, ó, a gente tinha 2, 2, 2, 1, 2, 1 e 1 e 1. A gente pegou 1 e 1. Aqui a gente tem 4, 3 e 2, então a gente pega o 2. Vai acontecer a mesma coisa do exemplo anterior aqui. Vamos lá. 15 dividido por 5 vai dar 3. Eu tinha 4x, 4, tirei 2, sobraram 2. Mais... Agora, 10 dividido por 5 vai dar o quê? 2, não é isso? Quantos x a gente tinha? 3. Tirei quantos? 2. Então, sobrou um x, ó. Um aqui do expoente, ó. Invisível. Agora, repare, ó. Eu tinha o quê? Bota logo o sinal para não se atrapalhar e nem esquecer. Eu tinha o quê? Menos 5x ao quadrado. O que é que eu botei em evidência? 5x ao quadrado. O que é que vai sobrar aqui? 0, professor. Nada de 0, ó. Vai sobrar 1, porque aqui a gente divide 5 dividido por 5 dá 1. A casa não pode ficar desocupada.
a casa vai continuar tendo dono. Então, se a casa tem dono, você tem que deixar lá o 1. Não pode ser 0. 0 é casa vazia. E aqui não é casa vazia. Ok? Então, todos esses exemplos aqui, gente, são exemplos de fatoração quando a gente coloca o que a gente chama de fator comum em evidência. Vocês têm um exemplo aí bem parecido com esse que eu fiz do AB na página 72. Tem vários, por sinal. Mas aí vamos pegar um exemplo só aí, que é o terceiro, que é parecido com o que a gente fez agora. Será que eu consigo fazer aqui embaixo? Vamos lá. Vou tentar fazer aqui. Vamos ver se cabe. Vai ser 8... A quarta, B assim, a quinta, vamos lá. 8A4, B5, menos 20 o quê? Que 20 esquisito. A ao cubo, B ao quadrado, menos 16, A ao quadrado, B a quarta. Esse é legal porque ele tá, vamos dizer assim, meio que atrapalhado, desarrumado, certo? Então, olha aqui que interessante, ó. Quando a gente for procurar o fator comum, o que for múltiplo, a gente não vai chegar aqui e fazer como a gente fez aqui, ó. Aqui a gente pegou o 3, porque 3 está na tabuada do 6, está na tabuada do 9 e óbvio que está na tabuada do 3 também. Aqui a gente pegou o 5, porque o 5 está na tabuada do 10, está na tabuada do 15. Agora, quando a gente chega nesse exemplo de baixo, a gente não pode pegar o 8, porque o 8 não está na tabuada do 20. Ele só está na tabuada do 16. Estão entendendo? Estão percebendo? Só que aí a gente vê o seguinte, ó. Tanto 8, quanto 20, quanto 16, eles estão na tabuada do 4. Então, vamos colocar 4 em evidência, porque ele vai ser o fator comum que seja múltiplo desses 3 valores aqui de cima. É como se a gente fosse diminuir esses valores aqui o máximo possível. Então, para isso, a gente vai dividir por 4. Certo? E aí, agora vamos escolher os expoentes. Lembram que eu falei lá em cima? A gente escolhe o de menor expoente. Aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2. Então, eu vou pegar o 2. Vamos olhar para o B agora. Aqui é 5, aqui é 2 e aqui é 4. Então, eu vou pegar o 2. É assim que a gente monta o fator comum para colocar em evidência. E agora a gente vai formar o que sobrou lá para simplificar a nossa equação, tá? Nesse caso, o nosso polinômio, o nosso trinômio aqui, porque, ó, 1, 2, 3, também é trinômio. Então, eu tinha 8, agora eu não vou errar. 8 dividido por 4 dá 2, ok? Quantos 4 a gente tinha aqui? Quantos A a gente tinha? Quantos 4 é ótimo. Quantos A a gente tinha? 4, né? Que eu já dei a resposta. Tirei 2, sobraram 2. Quantos B a gente tinha? Agora eu fiz a pergunta certa. Tínhamos 5. Se eu tirei 2, sobraram quantos? 3, não é isso? Menos, vão colocando logo o sinal. Agora dividam. 20 dividido por 4 dá 5. Quantos A's a gente tinha? 3. Tirou 2, sobrou 1. Quantos B's a gente tinha? 2. Tirou os 2, não sobrou nenhum. Então não precisa botar B aqui. Menos. Agora, ó, 16 dividido por 4 dá quanto? 4, né? 4 vezes 4, 16. Isso aí. Dá 4. Agora eu tinha A ao quadrado, tirei A ao quadrado, então ele some. Vai sobrar só o quê? Isso, 2B's, né? Porque eu tinha o quê? 4B, tirei 2B, eu vou ficar aqui com B ao quadrado. E assim, a gente fatorou mais uma vez. Vejam aí que tá lá na página 72 do livro de vocês, esse exemplo. Ok? Massa, né?
Ai, ai, deixa eu ver aí. Tem outros exemplos aí que já trabalham com fatoração utilizando os produtos notáveis, tá certo? Então vocês têm aí o exemplo 4 que diz assim: eu tenho aqui A, A menos B mais X, A menos B. Então como é que a gente fatora isso? Simples, ó. Se a gente tem aqui dois parênteses que são iguais, e só serve se forem iguais, basta a gente agrupar os números de fora e colocar o parêntese uma vez só. Então, como é que eu faço? Eu crio um parêntese aqui, ó, A mais X, e multiplico esse parêntese pelo outro, que é A menos B. E olha aí, eu fatorei. Professor Ivaldo, para que serve isso? Gente, isso serve para quando vocês tiverem expressões com muitas letras e vocês precisarem simplificar para chegar na resposta mais rápida. Quando você faz essa simplificação, normalmente vai acontecer de você ter produtos que você pode cortar. E aí fica mais fácil você chegar no resultado final sem precisar fazer muita conta. Se eu tiver, por exemplo, ó, vamos lá, mx menos nx mais 2m menos 2n. Reparem, se a gente for procurar agora aqui, a gente não tem fator comum entre todo mundo, tá vendo? Eu tenho x e x aqui, mas não tenho x aqui e x aqui. Eu tenho m aqui e n aqui, m aqui e n aqui. Então, não tem também fator comum. E 2 eu só tenho aqui e aqui. E agora? Agora não dá para fatorar. Calma, gente. Não dá para fatorar por fator comum. Aqui a gente diz que a gente fatora por agrupamento. Ai, meu Deus, lá vem o professor Ivando complicar tudo. Calma, não vou complicar não. A gente não juntou aqui o A com o X e repetiu uma vez só o A menos B porque os parênteses são iguais? Então aqui a gente vai fazer uma coisa quase parecida com isso. Só que na verdade a gente vai procurar os fatores comuns separadamente. Repare, entre esses dois eu não tenho um fator comum. Qual é o fator comum aqui, ó? É o X. Então eu coloco ele em evidência. Sobrou o quê? M menos N. Vou mudar de cor aqui para vocês entenderem tudo direitinho. Agora aqui, ó. Qual é o fator comum que a gente tem aqui? O 2, não é? Então a gente coloca o 2 em evidência. O que sobrou? M menos N. Por que, professor Ivandro, sobrou M menos N? Então vamos lá, ó. Eu tinha aqui MX, tirei o X, sobrou o M. Eu tinha aqui NX0, NX0 é a banda. Tirei o X, sobrou o M. Ok? Ficou claro aí? Massa. Aqui eu tinha, ó, 2M. Tirei o 2, sobrou o M. Aqui eu tinha menos 2N, coloquei o menos aqui. Menos 2, tirei. Sobrou só o N. Caramba, olha o que aconteceu aqui, gente. Eu apareci com os parênteses iguais. Do mesmo exemplo aqui de cima, ó. Então, como é que eu posso resolver isso aqui? Simples e objetivo. Eu junto os dois que estão na frente, x mais 2, e coloco uma vez só os fatores que estão lá dentro do parêntese, m menos n. E aí a gente fez uma fatoração que a gente diz que é por agrupamento, porque a gente juntou o que era igual com o que era igual e fez a operação. Ok? Então aqui já é outro tipo de fatoração. Tem outro exemplo aí no livro, bem interessante. A ao cubo mais A ao quadrado mais A mais 1. Olha que interessante esse, ó. Eita, professor, repare, eu não tenho A nos 4, então eu não posso botar o A em evidência aqui
e aí chegar a ao quadrado mais a mais 1 mais 0, por exemplo. Não posso. Para eu colocar o a em evidência aqui, eu teria que ter a em tudo. E não é esse caso. Então, o que é que eu faço? Eu junto, faz o agrupamento, ó. Eu junto esses dois e junto esses dois lá. Então, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Eu vou ter aqui, ó, a ao cubo mais a ao quadrado. Quem é o fator comum? Pega sempre o menor expoente. A ao quadrado. Então, bora pensar junto. Tinha 3, tirou 2. Sobrou 1. Agora, ó, gente. Eu tinha a ao quadrado. Tirei a ao quadrado. O que que aparece aqui que era invisível? O 1. Isso aí. Agora que eu quero ver. Vamos ver se vocês saberiam. Se fosse ao vivo, vocês não iam me responder, eu tenho certeza. Eu tenho aqui A mais 1. Quem é o fator comum aqui, gente? Aí vocês vão dizer, não tem. Eu digo a vocês, tem sim, gente. Aqui na frente do A tem o que invisível? 1. Então, ele é o fator comum. Aí eu vou ficar com A mais 1 dividido para 1 vai dar 1 mesmo, ó. Eita, que coisa. Então, agora eu junto esses dois. A ao quadrado mais 1. E repito o outro que é igual a mais 1. E aí nós fizemos mais uma fatoração por agrupamento. Tá certo? Bom, a nossa aula já chegou ao fim, tá certo? Conforme eu disse, combinei com vocês. À tarde eu vou deixar para vocês atualizarem os exercícios de vocês. E até a quarta, se Deus quiser, tá certo? Bom final de semana, galera. Valeu. Tchau, tchau.